Pessoal, boa tarde. Prazer novamente estar aqui com vocês no TDC São Paulo, num sábado à tarde para falar um pouquinho de Java, Java EE. Agradeço o pessoal também que deve estar no webcast assistindo. Uma oportunidade para tentar mostrar alguma coisa diferente. Vou falar, o tema da minha palestra é do modelo. Vou implementar esse modelo utilizando o JPA e as consultas com o Query e Decel. E a visão eu vou fazer com o JSF, tentando colocar alguns princípios aí de imutabilidade, código limpo, alguns princípios do Effective Java. São algumas experiências que eu aprendi ao longo dos anos, que eu acho que podem melhorar um pouco, ou pelo menos são sugestões de como a gente pode melhorar a qualidade do código que nós produzimos. O meu nome é Edson Yanaga, o meu Twitter, e atualmente trabalho na Produtec Informática em Maringá. Também sou instrutor líder da Global Code no Paraná. Sou mestre em engenharia elétrica, trabalho com Java desde 97 e Unix desde 99. Então, não gosto de ficar contando os anos, porque parece que a gente está ficando velho, né? Mas tem algumas certificações também. Teve um momento que eu dei muita importância para isso na vida. Para quem já ouviu falar disso, ou quem estava ontem na trilha de Java, me perdoem, mas eu gostaria de passar a mensagem novamente. Eu gosto muito de falar sobre artesanato de software. É uma corrente aí de como nós devemos nos comportar como desenvolvedores. Porque eu acredito que software é um processo artesanal. Software não é uma linha de produção. Por que eu considero como artesanato? Porque no software, quando você desenvolve software, você escolhe as melhores ferramentas, você escolhe ali a forma adequada de fazer cada pedaço do seu software, você coloca um pouco do seu conhecimento, você coloca a sua habilidade, você dedica o seu tempo para fazer aquilo. Você não repete esse processo. E mesmo que você pudesse fazer o mesmo software 2 vezes, você o faria de modo diferente. Porque hoje você sabe mais do que ontem, e eu tenho certeza que todos vocês amanhã vão poder falar para o código que vocês fazem hoje e afirmarem, hoje eu posso fazer muito melhor. Então, por isso que eu acredito que software é artesanal, software não é linha de produção, software não é igual pintar a parede, você só escolhe a cor. Que cor você quer o seu software? Verde? Não. Lá é só comprar tinta e já sai o seu software pronto. E aproveitando que no ano passado nós completamos os 10 anos do aniversário da assinatura do Manifesto Ágil, talvez nem todos conheçam, mas existe também um outro manifesto assinado por uma parte dos signatários iniciais do Manifesto Ágil, que é o Manifesto pelo Artesanato de Software. Então, nós dizemos que o movimento ágil, a agilidade, é importante, foi importante, continua sendo e vai continuar sendo durante muito tempo, mas nós precisamos de algo a mais. O que seria esse algo a mais? Não somente software funcionando, mas também software bem feito. Não somente responder à mudança, mas também continuamente adicionar valor. Não somente indivíduos e interações, mas uma comunidade de profissionais. E não somente colaboração com o cliente, mas também parcerias produtivas. Assim como eu falei ontem, eu acredito que essa comunidade de profissionais nós conseguimos formar no dia a dia, nos grupos de usuário Java, nas listas de discussões e também, eu digo por mim, eu nunca fui adepto de participar de muitos eventos, mas nos últimos 2, 3 anos eu decidi que participaria de todos os quais pudesse. E eu nunca me senti tão satisfeito, tão feliz em poder fazer o que eu faço, que é programar, em trabalhar como desenvolvedor de software, quanto hoje. E eu atribuo essa sensação de satisfação ao fato de eu, hoje, poder acreditar que faço parte de uma comunidade de desenvolvedores, assim como essa comunidade que nós formamos aqui no TDC, nesses eventos, o fato de você poder encontrar essa galera maravilhosa ali no café, no almoço, na cerveja, ou comendo uma pizza ou em qualquer outro lugar. Isso é formar uma comunidade de profissionais. Então, esses vínculos. E eu gosto também de falar que aqui, nós programadores, nós somos os profissionais mais importantes do universo. Ninguém, absolutamente ninguém, ninguém de uma outra profissão possui tanto poder quanto nós que desenvolvemos software, desenvolvemos código. Nós podemos, a partir de qualquer conceito abstrato, criar qualquer coisa. Então, já acontece há algum tempo, e de hoje em diante, nos próximos 100, 1000 anos, enquanto a humanidade houver,
Nenhuma, absolutamente nenhuma inovação do conhecimento humano acontecerá sem que tenha software por trás. Se você quiser, a cura do câncer vai acontecer, porque um programador vai permitir que alguém descubra isso. Se nós vamos acabar com a fome no mundo, ela só vai acabar porque um programador vai fazer um software que vai permitir que isso aconteça. E alguém vai ter que plantar também, mas o programador que vai fazer essas sementes. E eu gosto muito de usar esse exemplo. Esse aqui é uma foto do LHC. O ano passado, os cientistas anunciaram a descoberta do bóson de Higgs, a partícula de Deus. Aqueles cientistas não descobriram nada. Eles viram numa telinha um pontinho lá, não sei de que cor, que um programador codificou para aparecer daquele jeito, e os cientistas acreditaram que aquilo era a partícula de Deus. Então, os cientistas não descobriram nada. Um programador fez um código que permitiu que eles descobrissem. Se o programador foi lá e errou... Por isso que eu acredito que nós temos que fazer muito bem feito, porque se o cara que programou aquela telinha fez um if errado, estava procurando a partícula de Deus, achou do diabo. Então, nós somos as pessoas mais importantes. Se um médico pode matar algumas pessoas, nós podemos matar milhões. Nós temos um poder imenso dentro das nossas mãos. E eu costumo sempre fazer essa brincadeira, algo de autoajuda, para começar aqui as palestras. Eu costumo dizer, aqui, eu tenho certeza que aqui nessa sala, hoje aqui em São Paulo, a galera que está assistindo aí de casa também, nós estamos aqui numa reunião, toda essa vibração boa. Aqui nós temos a maior concentração de gente foda da cidade de São Paulo, da América Latina, do planeta. E eu gostaria que vocês pudessem repetir isso comigo, porque é importante. Nós temos que nos sentir importantes. Eu gostaria que vocês pudessem repetir comigo. Nós somos foda. Eu acho que nós somos mais foda que isso. Nós somos foda. Nós somos foda. Eu acredito que vocês são foda, tá? E eu costumo também dizer que, como vocês são foda, eu amo vocês, tá? Por que eu amo vocês? Porque o software que vocês estão fazendo hoje vai criar um futuro melhor para os meus filhos. Não sei se eu vou receber essa... bom, espero que vocês façam isso. Não sei se vou receber esse retorno, mas eu acredito que o software que nós estamos fazendo hoje vai criar um futuro melhor para os meus filhos, para os filhos de vocês, para os filhos de toda essa galera do mundo, e dos filhos e filhos deles, e assim por diante. Então, nós temos todo esse poder. Eu era fã de Dragon Ball, faz um tempinho que eu já não assisto, mas nós, programadores, nós somos mais fortes do que um Super Saiyajin nível 5. Nível 6. Se tiver um 10, nós somos o 11. E a mensagem que eu costumo também repetir. Eu participei de muitos grupos de discussão, grupos de trabalho, de qualificação de mão de obra, de programas do governo, muitos deles citando, aqui no Brasil falta 80 mil profissionais de TI por ano, nos Estados Unidos faltam 200 mil por ano, e assim vai. Olha, eu cansei de pesquisar em todos quanto é tipo de fontes de informação, em nenhum lugar eu consegui descobrir de onde vêm esses números. Ninguém me deu a fórmula, de onde você calcula esse número. Então, cada um 70 mil, o outro já fala 80, e outro é 200. Então, a gente não tem o número exato, mas é a percepção que está faltando gente no mercado. Eu li um artigo do David Parnas, ele escreveu em 2007, mas eu só tive a oportunidade de ler no ano retrasado. O David Parnas ele afirmou, no artigo que ele publicou na CM, que um mau profissional, ele tranquilamente gera o quê? 2 novos empregos por ano. Porque o código, um porco que ele faz, ele precisa de mais 2 para poder arrumar. Então, na opinião dele, e na minha, porque eu também acredito no que ele disse, nós não precisamos de mais programadores. Nós precisamos de programadores melhores. Nós precisamos de profissionais competentes. Porque se nós fizermos o nosso trabalho bem feito, nós diminuiremos a demanda por mão de obra. E eu tenho certeza aí que vocês conhecem os seus colegas que programam mal. Alguns de vocês talvez até programem mal para poder garantir o emprego deles. Mas vocês não precisam fazer isso. Vocês podem ter certeza que essa galera que programa mal, se elas deixarem de ser programadores, eles vão poder ser muito mais felizes fazendo outra coisa. Vão poder ganhar mais dinheiro também. Então,
Faça esse favor, né? Se você chegar no escritório na segunda-feira e conhecer esse seu amigo que programa mal por gosto, né? Pede para ele fazer outra coisa, né? Vai virar gerente, sei lá, vai virar vendedor, né? Ele vai poder ser muito mais feliz e a gente também vai poder ser muito mais feliz programando. Agora falando aqui, né? Quais são os conceitos que eu quero expor para vocês antes de expor o código, né? Então, existe um conceito que nós chamamos de code smells. Code smells não tem uma tradução literal para português, mas eu costumo chamar de código que fede, né? É aquele código que você bate o olho e fala, isso aqui provavelmente vai dar problema em algum lugar. Geralmente é aquele código que gera bugs, gera erros, né? E gera mais código ainda para você ter que ficar codificando para se proteger, se defender ou para fazer o código funcionar direito. Tá? Um deles é a obsessão primitiva. Tá? É o fato daquela pessoa que está acostumada, numa linguagem orientada a objeto como Java, utilizar somente os tipos primitivos da própria linguagem. Aquela pessoa que só sabe programar com strings, com dates, com ints, com longs, com big decimals e assim vai. Tá? Então, obsessão primitiva é o fato de você não criar tipos customizados. Numa linguagem orientada a objeto, você sempre tem que ficar criando classes específicas, tipos customizados para cada situação que você tem que enfrentar. E o Martin Fowler escreveu esse artigo em 2002, acho que fazem 10 anos ou mais de 10 anos que ele publicou esse artigo na CM, When to Make a Type, quando criar um tipo. E você lê 10 anos depois, ele continua sendo absolutamente atual. Aqui no artigo, que eu recomendo que vocês leiam, porque ele está disponível gratuitamente e publicamente na internet. Se você, como programador de uma linguagem orientada a objetos, se depara com uma situação, será que eu devo criar uma classe? Provavelmente, se você está fazendo essa pergunta, você deve criar uma classe. Porque tirar um tipo customizado é muito fácil. Colocá-lo depois gera muito trabalho. Então, ao invés de ficar criando entidades aí com string, CPF, nome, né? Tentar avaliar big decimal como dinheiro, tentar avaliar certamente cada uma das situações e criar uma classe CPF, criar uma classe CNPJ, criar uma classe dinheiro, se você trabalha com múltiplas moedas, criar uma classe dólar, criar uma classe real e assim vai. Criar esses tipos customizados. Cadê? Eu recebi a garrafinha, não sei onde está a garrafinha d'água. Estou perdendo a voz. Outro princípio, tell, don't ask. Eu não vou poder explorar esse princípio hoje, mas mas tem muito a ver com encapsulamento. Nós estamos acostumados as nossas entidades, nossas classes, expor as nossas propriedades internas, a nossa implementação através de getters e setters. Pensem muito bem antes de expor a sua informação interna através de getters e setters. Tá? Você tem que saborear, né? Será que esse getter é necessário? Será que esse setter é necessário? Por quê? Toda vez que você gera getters e setters de uma propriedade, você está acabando com o encapsulamento. Tá? E em orientação a objeto, bem feito, você nunca pega informação de dentro do objeto e manda para fora. Você cata a informação e manda para dentro do objeto e pede para ele calcular alguma coisa. Tá? Outro code smell, código populados com ifs. Particularmente, um código que é sintoma de problema. Você cata if, else, if, else, você cata 3 quatros, um embaixo do outro. Tá? Outro if que é bastante problemático. If diferente de null, faça tal coisa. Else, não era para ser nulo, né? Mas já que veio aqui, sei lá, dá um sysout, põe um logger, lança alguma exceção. Né? Então, esse if, diferente de null, também é algo que nós temos que abolir do nosso código. Tá? É algo que prejudica a legibilidade, prejudica a manutenibilidade em tudo aquilo que a gente faz. E se você tem código com if, else concatenado, provavelmente o que você queria, na verdade, era resolver o seu problema com a abstração adequada e com um polimorfismo. Porque, afinal de contas, orientação a objeto, o principal princípio é o encapsulamento, mas polimorfismo nasceu para evitar essas situações em que você tem que ficar concatenando essas condições. Quem tem que decidir qual a operação que vai ser executada tem que ser o próprio objeto, e não uma sequência de ifs. E eu acabei apagando o slide que eu queria mostrar, mas para evitar aquele if diferente de null,
nós temos que utilizar um design pattern chamado nullObject. NullObject é um objeto. Toda vez que você gostaria de retornar null, ao invés de retornar null, você retorna um nullObject, que é um objeto, ele existe, então ele nunca vai dar null pointer. Mas quando você invoca alguma ação nele, o que ele faz? Ele não faz nada. Porque aquela condição que está nulo, você não gostaria que ele fizesse nada mesmo. Então, o objeto é uma casquinha de um objeto que implementa a mesma interface que você gostaria do seu tipo normal. Olha aí a importância de ter tipos customizados, né? Se você não tiver tipos customizados, você não consegue implementar nullObjects. E esse null, simplesmente, como ele não faz nada, o seu código vai passar por ele, sem ter que ter nenhum if por dentro. E, para nossa sorte, já que a proposta aqui é falar de Java EE, JCF, que é a tecnologia de visão que eu vou mostrar, que eu vou usar no demo, tem suporte a tipos customizáveis através de converters. Desde o JCF 1.0, uma das coisas mais bonitas que eu vi na API de JCF foi a utilização de converters. Embora, infelizmente, eu não veja muitos desenvolvedores utilizando os converters para tipos customizados. O JCF, por dentro, ele já tem converters para converter de string, que você tem lá no HTML, para os tipos básicos do Java. Então, date, string, integer, long, big decimal, todos esses tipos já são convertidos automaticamente, porque ele já tem implementações padrões. Mas, se nós criamos tipos customizados, o JCF ele não sabe como ele converte de um objeto para uma string e de uma string para um objeto. Nós temos que implementar, vou colocar alguns exemplos. E aproveitando... Obrigado. E aproveitando, até na palestra anterior o Herbert falou um pouco de criteria do Hibernate, né? Ele mostrou algum exemplo do código que ele colocou do Easy Criteria. Eu gostaria de propor um outro framework. Tá? Não estou dizendo que ele é melhor, nem que ele é pior, mas de todos os frameworks para criação de consultas com os quais eu já trabalhei com alguns, né, desses anos aí de experiência com Java, eu acredito que hoje, né, seja uma solução bastante atraente. Eu espero que possa convencê-los a pelo menos dar uma olhada em como funciona o QEDSL. Tá? QEDSL é um projeto relativamente jovem. Tá? Surgiu ele depois do JPA, e principalmente, né, acho que a motivação de você poder utilizar o QEDSL é que você pode fazer construção tipada com objeto type-safe utilizando a API de criteria do JPA. Tá? E quem já trabalhou sabe que a API de criteria do JPA é uma daquelas coisas que o pessoal provavelmente deve ter se arrependido de ter colocado numa especificação. Né? Definitivamente, ela não estava pronta para ser liberada como especificação. Eles poderiam ter esperado alguns meses, alguns anos, para tentar fazer uma reflexão melhor. Mas, enfim, já entrou no padrão. Tá? O QEDSL é aquilo que eu acredito que hoje deveria ter sido a implementação padrão, né, da API de criteria do JPA. Então, o QEDSL tem as mesmas propriedades. Né? São consultas legíveis, você consegue ter uma API fluente, tá? São type-safe. Você nunca vai conseguir formular uma consulta incorreta. Como ela é type-safe, você tem o suporte da sua ferramenta, da sua IDE, com autocomplete. Você consegue autocompletar, e se tiver errado já vai ficar vermelhinho, nem vai compilar, você não vai precisar esperar executar isso para saber se está certo ou não. E eu só coloquei aqui, ele é refactor aware. Ele não é refactor friendly, porque se você refatorar o seu código, ele não vai refatorar as suas consultas também. Mas dependendo da refatoração que você formular, a sua consulta não vai mais compilar. Pelo menos você sabe que aquela entidade que você refatorou, a consulta já não está mais funcionando. Você não tem que esperar ela executar, ou pior ainda, você não tem que esperar o cliente executar para saber que aquela consulta está errada. E o QEDSL, além de ter suporte a JPA, outra coisa interessante é que ele tem suporte para tem módulos disponíveis para várias implementações diferentes. Tá? Você pode utilizar o QEDSL, além de JPA, você pode utilizar para SQL puro, JDBC, você pode utilizar também para MongoDB, você pode utilizar para Lucene, entre outras implementações, JDO, Hibernate Search, tá? Entre outros. Vocês podem entrar no site lá do QEDSL, QEDSL.com, vai ter as implementações disponíveis. Eu mesmo, né, dasquelas que eu já utilizei, utilizo todo dia JPA, a SQL, eu utilizei bastante também. Ele tem um pré-processador, ele analisa o banco de dados, gera todas as classes para vocês, e vocês conseguem montar a consulta ali usando o autocomplete.
Não só consulta, insert, updates, deletes também. O MongoDB, você consegue com um framework chamado Morphia, ou para quem utiliza o Spring Data MongoDB, você também consegue fazer os mapeamentos e ele gerar essas consultas automaticamente também com o QRDSL. Com o Lucene nunca trabalhei, mas essa é uma das outras implementações que está lá no site. E para efeito de comparação, esse aqui é o exemplo que está lá direto do bloco lá do QRDSL. Esse aqui é uma consulta utilizando a page criteria do JPA. Coisa linda, né? É legível, é pequenininha, né? Ela é bonita de ver, todas as restrições aí. E em seguida, a proposta é a mesma consulta utilizando o QRDSL. Então, para quem está acostumado já com SQL, vocês podem notar, lá na primeira linha você criou a sua consulta, que é uma classe do QRDSL, e em seguida você declara os seus tipos, o QPerson man, QPerson woman. O pessoal está tentando fazer aqui um ajuste de casais, né? Então, e a API fluente, ela segue a mesma ordem que você faria quando estaria digitando um SQL. Então, você quer um carry from man, woman, where man.gender.eq, gender.male, man.relationship status, eq, single, aqui é a mesma coisa, woman, female, e ali também como solteiro. Então, é uma API fluente. Se você identar o seu código adequadamente, você consegue ler a consulta tranquilamente. Aquela API do Criteria, você teria que se debruçar um pouquinho para entender o que estava acontecendo. Tá? E type safe, autocomplete, tudo na sua IDE. Mas eu já falei bastante, vou tentar mostrar um pouco de código para vocês. Vamos ver se o meu demo, se os deuses do demo funcionam. Para mim, eu peço ajuda. Quer ver? Para não ter problemas aí de código, eu já deixei várias etapas do demo aí em tags do Git. Tá? Então, aqui, esse demo que eu estou utilizando o Spring, tá? QRDSL, JSF, JPA. Tá? Não vou entrar numa guerra religiosa entre Java e Spring, mas esse, particularmente, eu vou ter que admitir, é um exemplo que Spring seria perfeitamente dispensável. Eu não estou utilizando nada, nenhum recurso do Spring, que JE já não tenha, já não faça bem. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu vou ter que admitir que está absolutamente de graça. Então, como é que eu posso utilizar o QRDSL? O QRDSL ele utiliza plugins do Maven para gerar aquelas classes Q de consulta para você colocar no seu código. Então, eu pegar aqui no meu POM, cadê a classe dele? Aqui. QRDSL, eu tenho aqui o QRDSL apt, que é para utilizar o apt, o Annotation Processing do próprio compilador do Java. E aqui a implementação para JPA. Para ele gerar aquelas classes, antigamente eu era obrigado a utilizar o Maven apt plugin para gerar aquelas classes na fase do Maven do Generate Sources. Agora eu descobri, graças ao Michel e o Klaus lá em Florianópolis, que o Maven Compiler Plugin assumiu essa funcionalidade. Então, eu só precisei configurar o compilador do Java, o compilador o plugin do Maven que aciona o compilador do Java, para gerar o código-fonte, utilizando o quê? O Annotation Processor do próprio QRDSL. E eu pedi para ele gerar, gera esse código-fonte no Target Generated Sources Java. Depois, outra fase aqui para ele compilar normalmente. E eu utilizei aqui o Build Helper Maven Plugin para adicionar esse Target Generated Sources Java automaticamente no meu class path, a hora que estiver compilando.
Eu acredito que se você só for desenvolver com Maven e com NetBeans, não precisa disso, mas aqui para o Eclipse adicionar automaticamente no meu ClassPath, eu tive que colocar esse plugin aqui. E só. Então, vamos lá. Eu criei aqui eu vou fazer uma consulta de receita. Tá? Só que não tem instruções nem ingredientes, só tem o nome. Então, eu criei uma entidade receita, public class receita, @entity implement serializable. Aquilo que marca o código para que o KeywordSL gere as suas classes Q é o @entity. Assim como se você estiver utilizando o MongoDB, você é um @document, ele que vai disparar para dizer, essa classe do MongoDB, ela tem que gerar um Q para fazer uma consulta. Criei um ID, criei um string nome. Se eu pegar e pedir para o Maven executar um generate sources, ele vai gerar as classes Q dentro do meu projeto. Então, se vocês procurarem aqui no build, ele gerou Q receita, utilizando as classes aqui do próprio KeywordSL. Depois eu vou explorar mais esses caminhos, mas por enquanto é só para saber que gerou. Em seguida, eu vou executar um teste aqui. Criei um teste do KeywordSL. Isso aqui são utilizando as classes de teste do Spring para rodar com JUnit. Só para subir um contexto Spring e o Entity Manager. Para fazer uma receita, eu simplesmente pego aqui, salvei uma receita com Entity Manager. Criei uma query do KeywordSL. Só para facilitar a minha vida, eu atribuí numa variável chamada QReceita esse meu objeto aqui do tipo QReceita. Em seguida, para fazer a consulta, eu posso fazer assim. Então, query from QReceita where. O que eu quero fazer? Receita só tem nome, né? Então, QReceita.nome não is not null ou is not empty. São dois métodos, duas implementações que eu tenho disponíveis. Para quem gosta de fazer like em string, uma coisa interessante, você não tem que mais fazer o like, colocar os porcentos nas consultas. O KeywordSL já tem os métodos, ele mimetiza os mesmos métodos que você encontra para trabalhar com a classe string do Java. Por exemplo, eu quero comparar todo equals, aliás, contains ignore case. Não preciso mais converter para lower ou para upper para converter. Dou um contains ignore case, quero encontrar que contém a palavra chocolate. Coloquei where. Se eu quisesse ordenar, order by, eu quero que ele ordene pelo nome de modo descendente. Então, aqui receita.nome.desk. O que mais? Agora eu quero contar. Dou um count. Ele contaria count distinct. Mas eu quero listar todas as receitas. List. Eu tenho list distinct. E aqui eu poderia passar uma lista de... Eu posso passar o próprio que receita, ele vai retornar a classe receita. Posso passar um DTO, ele vai popular um DTO, ele pode popular um DTO com as propriedades que eu quero. Eu posso passar uma lista de que nome, que ID, ele vai retornar para mim um array de object contendo as propriedades que eu selecionei para consultar, e assim vai. Então, é uma API extremamente fluente, type safe, produtiva, você não consegue fazer uma consulta errada, e acredito que principalmente legível. Eu vou apagar deixar essa consulta que eu tenho aqui. Aqui eu só queria garantir que todos os nomes que começam com bolo seriam listados. Se eu pedir para executar, verdinho, realmente ele consultou, ele salvou um bolo de chocolate, se bem que meu banco vai estar sujinho, porque eu já salvei ele antes. Então, se eu pegar a receita, tem o... não, mentira. Eu não pedi para comitar as alterações, então o banco continua
limpo. Tá? Então, essa é a primeira etapa. Como é que eu poderia fazer uma visão de JSF para exibir essa consulta na tela? Né? Porque até agora não tem, só mostrei o Keyword Cell. Então, receita. Agora eu quero criar uma view no JSF. Se eu abrir aqui o meu index, eu criei um painelzinho de filtro que tem um campo para consultar um nome e em seguida um data table listando somente o nome dessas receitas. Não vai ter mágica, é um código JSF padrão por enquanto. Criei um controller, criei um repositório aqui só para fazer as minhas consultinhas. Tem um filtro, criei um filtro e receita, só para guardar o dado que o usuário digitou na tela. Dou um get filtro e o meu método get receitas pede para o repositório filtrar. O que esse método faz lá dentro? Ele cria uma consulta do Keyword Cell e olha que bonito. Né? O Keyword Cell, se eu pegar e passar um null como parâmetro para ele comparar no starts with ou contains, ele vai dar um null pointer, porque ele não aceita argumentos nulo. Então, eu sou obrigado a fazer um if aqui. If filtro.getNome diferente de null, eu coloco aqueles parâmetros na minha consulta e ordeno aqui nome de modo ascendente. Se não, eu tenho que carry from, eu não posso colocar a parte do where, porque senão daria pau. Né? Então, o primeiro sintoma, o primeiro code smell, eu estou fazendo um if para comparar se alguma propriedade é nula. Tá? Mas o código, do jeito que está aqui, ele funciona. Ou há 30 minutos atrás estava funcionando, pelo menos. Então, vamos dar um Tomcat Run. Eu vou ter que mostrar o Tomcat Run pelo Maven, porque como sorte é algo que a gente não pode contar, o Tomcat do meu Eclipse ele parou de funcionar hoje. Então, tem que usar pelo do Maven. Então, já tem alguns cadastrados. Tem um bolo de chocolate, uma picanha na brasa, uma pizza de queijo e uma torta de frango. Tá? O nosso filtro está funcionando. Ele contém brasa. Ele pega a picanha na brasa, se eu pedir queijo. E como é ignore case, tanto faz o que eu... Ele acha também. Tudo bem, mas esse código que eu coloquei aqui não seria nada diferente daquilo que vocês já estão acostumados a fazer, além do próprio Keyword Cell, que quem não utiliza talvez possa pensar em fazer diferente. Agora, como que eu poderia implementar um conceito de null object ou alguns tipos customizados? Tá? O problema é que hoje eu não vou tentar mostrar como fazer tipos customizados no JPA. Vou me concentrar aqui nos tipos customizados para fazer as consultas no Keyword Cell. Então, se eu pegar a minha classe filtro, que o segredinho aqui está na classe filtro, que é a classe que, embora ela faça consultas no modelo, ela que está recebendo os parâmetros da visão. O JSF, por padrão, se eu não mandar nada naquele campo nome, ele vai pegar e vai mandar aqui uma string null. Esse é que é o problema. Então, todo lugar em que eu permito null no meu código, eu sou obrigado a testar para ver se é null ou se não é null. Como é que eu poderia mudar isso aqui? Beleza, versão 2. Eu, para resolver esse problema, eu criei uma classe chamada argumento string. Argumento string é essa interface aqui. Para poder usar no object, normalmente é fortemente recomendado que você crie uma interface. Então, o argumento string ele tem um único método, que é o método append, que é o método que vai adicionar um determinado argumento na minha consulta do Keyword Cell. E tudo isso aqui fica mais fácil. Seria possível fazer com JPA puro, criando as strings na mão, ou com criteria? Seria também. Mas aqui no Keyword Cell, eu acredito que fique bem simples desse modo. Já faz alguns bons meses que a gente está trabalhando dessa forma, e o resultado até agora foi bem satisfatório. Então, eu criei uma interface argumento string, e o append. O que é o Boolean Builder? O Boolean Builder é a parte lá do Keyword Cell que gera o where. Então, eu passo um argumento desse como parâmetro e passo um string path, porque esse argumento string ele só vai servir para comparar argumentos do tipo string. E eu vou precisar de duas implementações. Primeiro, eu criei aqui, como eu estou comparando com contains ignore case, eu criei uma classe contains ignore case argumento string, que implementa essa interface. Ele recebe um argumento chamado... tem um atributo chamado argumento. Ele é final por quê? Porque, tipicamente, essa classe argumento string
que é, se você pegar a terminologia de DDD, ele é um VO. Tá? Então, eu já implementei ele como imutável. Uma construtora privada, como é o que eu sempre recomendo, que eu comentei bastante ontem, e um factory method para você instanciar. Notem o check arguments, que é um método disponível no Guava, para você checar já se a string é nula ou vazia. Né? Então, não pode ser utilizado nessa situação. Tá? Deu retorno primeiro, contains. Tá? E aqui é a mágica, né? O append, o que ele faz? Ele cata o builder, ele faz um end, pega o path.contains ignore case e o argumento que eu recebi como parâmetro. E esse toString, eu estou retornando o argumento, porque no converter eu tenho que fazer a volta. Né? Ele é um objeto aqui, na hora que eu renderizo a página, eu tenho que mostrar ele como uma string. Por isso que eu já sobrepus o método toString. Tá? Vou pedir perdão, né? Teria que ter implementado adequadamente aqui também equals e hashcode, mas é uma coisa que aqui para demos, menos é mais, né? Porque senão fica muito código na tela. Mas em casa, no trabalho, implementem. Então, essa aqui é a classe que faz alguma coisa. É a classe que vai fazer o like lá no meu código. E qual que é o NuObject? NuObject é aquele cara que não faz nada, porque se for nulo, eu não quero que ele adicione uma cláusula no meu where. Por isso que eu criei aqui uma implementação que é o empty argumento string, que implementa a mesma interface. Também criei uma construtora privada em um factory methods. O toString retorna vazio, que é para ele voltar vazio lá no campinho na hora de renderizar na tela. Mas o append que ele faz, ele não faz nada. A característica de um NuObject. O NuObject, quando eu implemento a interface está vazia. Você não tem implementação. Então, ele só existe para não dar null pointer e para você não ter que checar se ele é diferente de nulo. Aqui os mais puristas vão poder argumentar. Né? Mas daí se você tem uma classe para contains ignore case, vai ter que criar para outras. Do jeito que eu implementei agora, teria sim. Mas daí você vai ter que saber qual que é o tipo para poder chamar o new instance. Você poderia depois, né, esse código que merece muita refatoração, você poderia criar uma factory para instanciar os seus tipos customizados. Você poderia também, aproveitando aí que nós estamos próximos do lançamento do Java 8, você poderia criar uma outra interface para dizer qual que é o método que você gostaria de chamar dentro de string path. Ou no Java 8 você poderia criar um lambda para invocar o método que você deseja. Então, existem N implementações diferentes. Não vou mostrar aqui para não adicionar muita complexidade com o exemplo, mas o feijão com arroz do NuObject seria isso daqui. E onde que está a mágica de eu converter para classe de verdade ou para converter no meu NuObject? Aqui, no código, no dia a dia, eu criaria uma factory para decidir como instanciar isso daí. Mas para não ter que criar uma classe a mais para mostrar para vocês, eu hoje estou implementando tudo dentro do converter. Então, eu implementei aqui um converter do JSF, que possui dois métodos, getAsObject e getAsStrings. E aqui, como o JSF ele me passa nulo, então o converter é que está protegendo o meu código de negócios dos objetos nulos. Então, eu já testo aqui. Strings é uma classe do Guava também, que tem um método utilitário para checar se é null ou vazio. Então, se for null ou vazio, retorna um empty argumento string. Se não, retorna o contains ignore case com o valor que eu recebi da view. E na volta, código de converter clássico que você acha na internet, no getAsString vai ter que fazer um if diferente de null, return value to string. Mas aqui eu estou afirmando que quando vem, eu nunca permito que seja nulo. Então, na volta, eu tenho certeza que não estará nulo. Certeza eu não tenho, porque algum programador pode... Porque como eu expus com get 7, algum programador pode ir lá e dar um 7. Mas, teoricamente, não deveria. Então, se eu colocar um value to string, ele vai catar o mesmo objeto que retornei antes e vai funcionar de modo adequado. E a parte refatorada. Aqui era uma string, no filtro era uma string. Agora, no filtro, eu tenho um argumento string, que começa o quê? Com vazio. No começo, ele tem um empty argumento string. E eu criei um método agora no meu filtro chamado toPredicate. Por quê? Porque eu só não criar esse predicate dentro... Aliás, é uma questão aí de você perguntar em orientação objeto. Quem tem que saber como criar o predicado da consulta? É o filtro ou é o repositório? E a pergunta que eu rebato para vocês. Quem tem informação da consulta? É o repositório que tem os parâmetros ou é o filtro que tem os parâmetros? Se você fazer com que o repositório monte essa consulta, você vai fazer o quê? Filtro.getNome, filtro.getData, filtro.getIs, vai montar a consulta lá. Você está tirando a informação de dentro do objeto e processando em outro lugar. Então, o mais correto seria o quê? Pedir
para que o seu objeto execute alguma coisa com a informação. No caso, eu estou pedindo para ele criar um predicado. Então, eu criei um Boolean Builder, que é uma classe do QEDSL. Estou fazendo nome.append. Nome é do tipo argumento string. Append Builder para quem? Que receita.receita.nome. Automaticamente, o meu receita repository já ficou mais simples, porque ao invés daquele monte de ifs e coisas que eu tinha que fazer, agora ele simplesmente faz carry from que receita, where filter.toPredicates, o Guava, se eu passar um Boolean Builder vazio, ele vai gerar um where vazio. Eu só não posso passar um Boolean Builder nulo. Então, filter.predicate, peço para ele listar. Então, o código do meu repositório já diminuiu aí umas 5 linhas. No meu filtro também, eu só precisei colocar um nome.append. E agora eu posso executar. A view não mudou. Né? A única coisa que eu criei foi o quê? Um tipo customizado para permitir que isso fosse executado. E aqui tem o bolo de chocolate, a torta, né, continua funcionando do mesmo jeito que antes, mas agora o seu código já está definido de nulls. Você criou no object, com aquele empty argumento string, você nunca mais vai precisar verificar se if diferente de nulo. Então, imagine, alguns podem argumentar, né, como o exemplo é muito pequeno, mas só para verificar uma string, eu não geraria menos código colocar um if diferente de null ali no meu repositório? Funcionaria. Mas imaginem quantas telas, quantos filtros vocês não geram todo dia nos seus sistemas, e em todas essas situações vocês têm que verificar se é diferente de nulo ou não. Tá? Então, esse ganho vocês vão ter a médio e longo prazo. Para fazer esse exemplinho aqui no demo, certamente não valeria a pena. Né? Valeria a pena pela beleza, né? Para poder falar que faz limpo e tal, né? Mas não em termos de linhas de código. Né? Então, isso aqui você ganha no dia a dia. Tá? E eu espero que vocês consigam enxergar também. Agora vamos tentar criar mais alguma coisinha no exemplo. Então aqui eu resolvi, tenho que dar mandar ele compilar, porque eu gerei uma coisinha adicional. E não sei porquê, mas toda vez que eu dou clean lá, tem que mandar dar o build de novo. Cheguei aqui na minha classe receita e coloquei um argumento a mais. Criei uma nota. A pessoa pode dar uma nota para a receita. Que vai de... Bom, não limitei ele. Na verdade, ele pode dar a nota que quer. Como a gente não está cadastrando nada, os dados já estão cadastrados no banco. Ele pode variar de 1 a 5. E eu gostaria de adicionar na minha telinha um filtro lá com um combo para dizer, se ele quer todas as receitas, se ele quer só as receitas do tipo destaque, ou se ele quer somente as receitas do tipo boas. Então, destaque ele é nota acima de 4 e boas nota acima de 5. Né? Como é que eu poderia fazer? Eu poderia fazer lá no meu código um if, né? Faço a classificação, ou melhor ainda, mais bonito ainda, né? Fazer um switch. Tá? Gente, particularmente, né, if já é feio. Né? Switch, eu acho que é mais feio ainda. Tá? Então, não faça um switch de código. Você pode fazer... Geralmente, quando você quer fazer um switch, você quer utilizar polimorfismo. E enums são o meu recurso favorito da especificação aí do Java é o enum. Enum é aquele negócio que o pessoal que depois liberou o Java 5 deve ter olhado e falado, mandei bem. Tá? Porque ficou muito bem feitinho a forma como eles criaram os enums. Então, eu criei um enum classificação. Tá? E olha como eu poderia ter feito enum. Enum eu já declarei. Deixa eu apagar aqui a implementação, só para poder colocar. Criei um enum classificação, criei um atributo final descrição, criei uma construtora para o enum, para quem não conhecia, é um recurso bem interessante. Criei uma construtora para o enum, o get descrição para depois poder exibir na tela. Eu não quero exibir do enum o nome do enum, eu quero exibir o quê? Essa descrição que eu todas, destaques, ou o jeito que eu quiser. E como é que eu passo um parâmetro na construtora do enum? A hora que eu estou declarando, eu já passo aqui e abro. Tá?
E criei um método, como eu quero usar a classificação na hora de fazer as minhas consultas, eu criei lá um método append e passei um boolean builder para ele, que é aquela classe do Guava que nós estamos utilizando para criar o where. Quando eu quero listar todas eu não quero colocar filtro nenhum, né? Eu quero que retorne tudo. Então, o todas, aqui do jeito que ficou colocado como enum, ele já é o meu null object. Ele é um objeto que implementa tudo, né? Eu já fiz isso também. Às vezes, quando você quer ter uma opção que é para selecionar todas no JSF, você vai lá na view e cria um select item, no select option true, value null. Por quê? Para ele mandar null lá para o seu bin no lado do servidor, e depois você tem que checar. If diferente null, então o cara quer listar tudo. Tá? Aqui o código também vai acabar ficando mais simples também lá no XHTML. Então, se você utilizar o todas como a condição do null object, aquela que você quer listar simplesmente tudo, ou seja, não colocar nada no where, você cria esse método append, e o todas ele já herdou esse método append do jeito que está. Agora, se o destaques você quiser implementar, você pega e abre a chave ali, é uma coisa bonita do Java, né? Então, depois o pessoal fala que Java não tem lambda, né? Java tem lambda, Java não tem closure. Olha que lambda bonito, né? Você poder abrir uma chave e já sobrepor um método de um enum que você está declarando. Né? Olha quanta beleza em 3 linhas de código. Tá? Então, você coloca ali, cria um append. O que esse append faz? Eu vou colocar ali que builder.end, que receita.nota é maior ou igual? Greater or equal 4. Tá? Então, destaque tem que ter nota maior ou igual a 4. E as boas? As boas, nota maior ou igual a 3. Tá? Então, se tiver nota maior ou igual a 3, ele é boa. Tá? Então, o que? Ao invés de você fazer isso lá no seu repositório, no seu filtro para criar esse monte de if, notem que esse código aqui não tem if. Você está resolvendo essas condições somente através de polimorfismo. Tá? E é um vício meu, eu adoro usar enum para fazer isso daqui. Tá? Enum já são type safe, já são singletons, já são serializáveis. Né? Você não precisa criar serialization proxies para garantir que são singletons. Tem todo esse monte de funcionalidades. Além do código, eu acredito que fica mais enxuto. Tá? Então, agora que eu tenho o enum, lá no filtro receita eu exibiria como? Lá aqui no classificação, eu só preciso declarar um enum e já inicializo ele, ou seja, nunca permito que fique nulo. Então, eu já inicializo ele com classificação todas. Agora, no meu receita controller, get classificações, eu só retorno aqui um immutable list, que é uma lista do Guava, uma lista imutável, que retorna o quê? Classificação.values, todos os values do enum. Não preciso mais criar aquele select item com nulo, o fake para mostrar ali, né? Nada mais de gambiarra, nem aqui e nem lá no XHTML. Por quê? Como é que ficou o meu XHTML? Eu criei aqui um select one menu, classificação. O value, receitacontroller.filtro.classificação. E o select itens, value, receitacontroller.classificações. Criei um var, item value é o próprio enum e o label é a descrição. Tá? Mas você poderia ter mandado e sobreposto ali o toString do enum para retornar a descrição. Tá? Eu sou meio criterioso com sobrepor o toString para fazer isso. Embora aqui no exemplo até acabei fazendo isso no argumento string. Mas eu acho que o toString ele é particularmente útil para nós, desenvolvedores, quando nós queremos, no logger, saber o que está acontecendo. Qual objeto que passou por aqui? Qual que foi passado como parâmetro? Você cata e já soca um toString. Tá? Então, se você quer exibir alguma coisa, uma string user-friendly para o seu usuário, eu acredito que tem que ser uma outra propriedade, porque o toString acho que tem que ser código interno, para ser utilizado pelos desenvolvedores. E também eu não vejo muita gente utilizando, mas quem utiliza o formatter do Java, a partir do Java 6, existe uma interface chamada formatable, que você pode implementar nos seus objetos. Aí você pode customizar a forma como o seu objeto é exibido, né, de 1001 maneiras. Se você quer que um objeto ali, nosso número do título, você quer que ele seja exibido lá de um jeito
na hora de exibir para o usuário. Se na hora que você quiser mandar o KNAB para o banco, que ele seja formatado de um modo diferente, você pode colocar essa opção lá no Formatable. Então, é uma classe, assim, é uma interface extremamente útil, conveniente, que eu não vejo muita gente usando. Por quê? Porque você só consegue usar esses recursos bonitos que você tem disponíveis no Java, de orientação a objeto, se você trabalha com tipos customizados. Se você tem obsessão primitiva, só trabalha com string, não tem como fazer isso. Você vai ter que criar uma terceira classe para formatar para você. Então, aqui o Select Items ficou pequenininho. E agora vamos rodar novamente o exemplo. Olha aí o meu enum classificação. Todas, eu estou listando todas. Eu quero listar somente os destaques. Destaque aqui é bolo de chocolate e picanha. E as boas. Pizza de queijo e picanha na brasa. Se eu quiser, daí a parte de cima continua funcionando, né? Se eu pegar queijo... não tem nenhuma pizza de queijo que é destaque. Pizza de queijo só está nas boas. Tá? Então, ele está listando. E onde que você usou essa classificação aí? Aqui no filtro receita, além de eu declarar aqui, no método toPredicate, olha só como ficou bonito agora o método filtro. Né? Por quê? Porque aquele lá do classificação, você vai fazer uma vez e nunca mais vai usar. Né? Mas em outros locais que você puder usar a classificação, para adicionar na consulta, classificação.append e passa o builder como parâmetro. O meu código aqui ficou pequenininho. Né? Então, aqui a gente tenta seguir a regra do Clean Code, os nossos métodos têm que ter no máximo 5 linhas. Por enquanto, nós, pelo menos aqui, nós atingimos o nosso objetivo. E aqui, quantos minutos eu tenho ainda? 0? Bom, então quantos minutos eu não tenho, né? Então, só para mostrar então um recursinho do QDSL, senão daqui a pouco o pessoal vai chutar a gente da sala. Vocês não, eu, né? Eu criei aqui só para mostrar uma consultinha, sem ser aquele feijão com arroz com uma única quantidade. Eu criei uma... tá. Então, tenho mais meia hora. Né? Tá? Então, o tipo... criei só uma entidade só para gerar um relacionamento, só para mostrar que dá para fazer alguma coisa mais bonita com o QDSL. Eu tenho o tipo, o nome, criei uma receita ao many-to-one. Vocês viram bastante JPA na palestra do Herbert ali. Tem a receita, o Joy-Con, o many-to-one. Eu mapeei o meu one-to-many, receita. E notem que nesse exemplo, eu não quis me preocupar em fazer a parte transacional, de ligar todo esse código que aqui está sendo executado sem nenhuma transação. Tá? Por quê? Porque é um demo, eu não quis popular essas configurações aí para exibir para vocês. Né? Então, tem aquelas questões agora que eu criei um relacionamento em one-to-many, se eu receber as receitas e quiser mostrar aqui na view, no data table, a quantidade de tipos, o size daquela lista, ele vai dar o quê? Vai dar um lazy initialization exception. Tá? Como é que eu poderia fazer? Vocês viram lá, filtro, etc, etc. Né? Não vou entrar no mérito qual que é melhor e qual que é pior. Parece que o Felipe vai mostrar algum outro meio de fazer. Eu, pela minha experiência de tudo que eu já trabalhei, de tanto tentar errar, né? Hoje eu acredito que a forma que eu consigo errar menos, né, é utilizando ou o Spring Webflow ou o ADF Task Flow da Oracle, que eu sei que faz a mesma coisa, ou... Não sei se o Bruno Borges vai falar depois, da nova API do JSF 2.2, que é o JSF Flow. Tá? Todas essas tecnologias são capazes de resolver o problema do lazy, do non-unique object exception e outras coisinhas aí. Por quê? Porque todas elas se encarregam de gerenciar o Extended Persistence Context. Se você trabalhar com EJB padrão, com Extended Persistence Context, você é obrigado a ficar gerenciando o ciclo de vida do context. Webflow, ADF Task Flow, e eu acredito, porque eu não li ainda a API de JSF Flow, eles gerenciam esse ciclo de vida para vocês. Então, eu sei que o Spring Webflow, que é aquele que eu utilizo todo dia, gerencia e é show de bola para isso. Tá? Inclusive para controlar a memória, porque você pode controlar o número de instâncias de flow que você quer guardar. E como é que eu faria uma consulta para não dar lazy? Aqui, só para explorar então um pouquinho em como seria,
Tem que dar um generate source de novo. Só tenho 2 minutinhos, tá? Não se preocupe que não vai faltar bolacha. Então aqui... Nem pipoca, né? O Vinícius está com um pacote de 5 kg de pipoca lá. Então, que receita, que tipo? Eu declaro as 2 classes que eu quero colocar, e aqui eu resolvi como? Fazendo um join, um left join, para fazer a consulta só para inicializar aquele lá. Não estou discutindo se é a melhor solução ou não, só estou mostrando que dá para fazer join aqui bem bonito com o Keyword SL. Então, como é que fica a minha consulta? Carry from, que receita, left join, para pegar, inclusive aqueles que não tem tipo, que receita pontos tipos, que tipo? Fetch, né? Já quero trazer para não dar lazy, where filter.predicate, .list distinct. Tá? Se eu quisesse fazer uma consulta até mais bonitinha, eu posso fazer aqui no where, último item que eu pretendo mostrar. Eu quero mostrar o que receita. Que receita, olha só como consulta. Eu quero todas as receitas que o tipo tem um nome, que tenha algum tipo cujo nome comece com A. Como é que eu faço a consulta? Porque que receita tipos, tipos.n, qualquer um dos tipos, .nome, .starts with, ignore case, A. Tem como ser mais legível que isso? Acho que não dá para ser, com uma API fluente, mais legível do que uma condição dessa. Eu quero pegar a receita, os tipos dela, n qualquer um, cujo nome comece com a letra A. Esse é um dos recursos que eu considero super bacanas do Keyword SL. Tem muito mais para fazer. Como nosso tempo já esgotou, não vou tentar mostrar, mas era um pouquinho do que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que possa ter dado um gostinho do que nós podemos fazer com o Keyword SL. Tá? Para terminar, gostaria de novamente enfatizar: cuidem do código que vocês façam. Nós não temos o privilégio de fazer código de qualquer jeito. Né? Vocês, como nós todos somos foda, né? Então, nós temos a responsabilidade de criar um mundo melhor para nós e para os nossos filhos. Então, nós temos que cuidar muito bem do nosso código, porque fazendo um software melhor, nós vamos conseguir fazer um mundo melhor. E eu algumas vezes falei isso e algumas pessoas entenderam errado. Eu não estou dizendo que vocês têm que ser perfeitos. Eu não estou dizendo que vocês têm que fazer código perfeito, porque isso não existe. Tá? Vocês têm o direito de tentar, vocês têm o direito de errar. O único direito que vocês não têm é o direito de não se importarem com o código que vocês estão fazendo. Né? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Tá? Gostaria de agradecer o tempo que vocês gastaram aqui tentando... aprender um pouquinho o que eu queria expor. Quero agradecer o Otávio também por ter ficado de suporte de microfone. Tá? Não deve ter sido fácil, mas a cerveja dele depois eu pago. Né? Agradeço o Felipe também pelo convite da palestra. E, gente, muito obrigado e bom café.